perdido pelo mundo afora. Eu não tinha... A paz do Senhor, meus queridos, evangelista Cícero Benício, ao vivo novamente nesta sexta-feira. Hoje são 12 de março de 2021. O que seria para estarmos trazendo para os nossos amigos e para os nossos irmãos, e por volta do meio-dia, nós estamos trazendo agora às 13 horas, a partir das 13 horas, ou seja, nesse momento. Nós dependemos de toda uma logística para que possamos trazer a nossa live, tá? Toda uma produção, todo um cuidado especial. Isso demanda tempo, muito tempo de produção, bem como o tempo de configuração para que possamos entregar com qualidade tanto áudio como vídeo, tá? Os dois são importantíssimos e nós queremos entregar ambos com qualidade para que os nossos amigos tanto nos ouçam bem como possam ter também uma imagem boa. Estamos trabalhando para que isso venha a melhorar. Como já havia postado, nós estaremos nesta tarde falando sobre os problemas da igreja do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. A pergunta é, bom, mas estas igrejas, sendo que estamos falando dos cristãos do primeiro século, estas igrejas passavam por problemas, enfrentavam problemas? Claro que sim. Onde houver seres humanos, onde houver pessoas, ali os problemas estarão presentes. E até porque há toda uma parafernália de uma batalha espiritual. Sempre quando alguém aceita Jesus, esse alguém é perdido pelo império do mal e alista-se a um outro exército, passa a pertencer a um outro reino, que é o reino de Deus. Então há toda uma batalha espiritual por trás de tudo isso. Não dá nada fácil, os pensamentos às vezes só pra te sufocar, fazendo retornar ao passado que te traz lembranças e te magoar. Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar. E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer. Meus irmãos, nós vamos seguindo aqui. Eu quero pedir encarecidamente a você que já nos acompanha, que não deixe, por favor, de compartilhar, tá? De compartilhar o nosso vídeo. Não deixe, em nome de Jesus, de compartilhar o nosso vídeo. Nós estaremos falando, como nós já adiantamos aqui, estaremos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, os problemas das 7 igrejas. Cada uma das cartas individualmente estaremos tratando nesta live, nesse momento aqui na nossa página. E eu quero pedir a você que nos assiste, que não deixe de curtir nosso vídeo, que não deixe de nos seguir, tá? O fato de você curtir nosso vídeo, curtir nossa página, nos seguir, nos ajudará a alcançar mais pessoas. Certa vez, Jesus disse que importa que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura, em todo mundo, então virá o fim. Não estou, portanto, interessado que venha o fim. Estou interessado é que as pessoas ouçam a palavra, se convertam a Cristo e possam então ter o direito de viver eternamente. Eu sei também que muitas pessoas não se sentem confortáveis na frente de uma câmera com o microfone, coisa desse tipo, mas o que é diferente no meu caso, eu me sinto bem, estou aqui me comunicando com você, estou pregando a palavra de Deus e sempre Deus tem me dado graça de tratar de assuntos que muitas vezes não são tocados, assuntos que muitos pregadores não mencionam. E nós estamos vivendo, creio eu, o princípio das dores, onde a igreja é apertada, onde a igreja muitas das vezes já está acontecendo no Brasil, impedida de congregar, impedida de servir a Deus. A pandemia tem trazido esta realidade, ou seja, a pandemia tem trazido o sonho de muitos governantes, tem feito aí com que o sonho de muitos governantes se tornasse real, que é o fato de fechar a igreja, de fazer com que os cristãos não pudessem se reunir. Eu quero nesta oportunidade, nesta tarde, dizer que esse não é um fato novo.
A perseguição à igreja do Senhor, os problemas na igreja, não é um fato novo. Quando olhamos, por exemplo, a igreja de Coríntios, basta lermos 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Você vai ver que era uma igreja cheia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, porém, uma igreja que apresentava muitos problemas. E aí, o apóstolo Paulo escreve para corrigi-los. Quanto à questão das igrejas da Ásia Menor, conhecidas como igrejas do Apocalipse, ou as 7 cartas do Apocalipse, estas igrejas também passavam por problemas diferenciados. E o Senhor, conhecedor de todas as coisas, ele que é onipresente, ou seja, está em todo lugar ao mesmo tempo, é onisciente, ele sabe tudo ao nosso respeito, e é também onipotente, ou seja, nele está todo o poder. Então ele, sabendo tudo sobre a igreja, ele revela através do apóstolo João, do evangelista João, ele revela o que estava acontecendo em cada uma das igrejas e pede que João envie cartas. Estas cartas, elas trazem, em alguns casos, consolação, exortação, até elogios, tá? Como é o caso, nós temos a igreja de Esmirna, nós temos também a igreja de Filadélfia, que são igrejas que passaram ali por uma espécie de elogio da parte do Senhor. Porém, a igreja, como é o caso da igreja de Sardes, que nós iremos tratarmos nesse estudo bíblico, que o Senhor faz uma severa crítica ao líder da igreja, bem como todos os congregados, tá? Então, nesta oportunidade, nesta live, você terá a oportunidade de acompanhar comigo a mensagem de Deus sobre o ponto de vista de Jesus Cristo com relação às 7 igrejas, com relação às 7 igrejas do Apocalipse, tá? Então é um diagnóstico dado pelo próprio Jesus, é Jesus quem diz como o que está acontecendo em cada igreja, e ao passo em que ele vai falando, as coisas, tá, vão acontecendo. A igreja, portanto, ela é consolada, ela é exortada. Algumas, como já disse, recebe elogios da parte do Senhor nosso Deus, tá? Enfim, cada uma tem uma mensagem diferente. Eu estou aqui tentando compartilhar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, tá? Compartilhar com os nossos irmãos e no Facebook, melhor no WhatsApp, trazendo a mensagem do Senhor nosso Deus àqueles que derem ouvidos, né? Aqueles que estiverem atentos à mensagem do Senhor nosso Deus. Eu trago já a palavra. Saudades que restou, casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou. Nosso intuito é que a palavra de Deus ela fique exposta, tá? Estamos expondo-a e cuidadosamente deixaremos aqui o estudo e passaremos também, colocaremos no nosso Facebook, e nós estamos ao vivo na nossa página, mas colocaremos também à disposição em nosso Facebook. Portanto, eu quero pedir a você, mais uma vez, não deixe de compartilhar
nossos vídeos. Nós estamos ao vivo somente na página nesse momento, tá? Somente em nossa página. Pois bem, a primeira igreja que o Senhor manda que o apóstolo escreva a respeito dela, a primeira igreja que o Senhor dá o diagnóstico a respeito dela é a igreja de Éfeso, tá? Uma das cidades importantes da época. Havia ali teatro da deusa grega Diana, da deidade Diana, e em meio a todo o paganismo, a igreja do Senhor foi estabelecida naquele lugar. E pelo que a Bíblia vai nos dizer, a mesma estava sendo bastante próspera, crescia e tinha um grande apego à obra. Eram obreiros, eram pessoas que faziam a obra. Pois bem, mas ao passar do tempo aconteceu exatamente isso aqui. Olha o que o Senhor traz com relação àquela igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha o que o Senhor fala com relação a esta igreja. Esta igreja, ela tem elogio. Vocês têm trabalhado bastante. Eu conheço as tuas obras, tenho visto aquilo que você tem feito. Porque o Senhor nosso Deus, ele está atento àquilo que nós fazemos. Está sim. Mas ele se entristece quando nós iniciamos uma rota que não é a rota traçada por ele. E a igreja de Éfeso começava a se tornar uma igreja puramente secular, uma organização, porque os crentes estavam ou já haviam perdido, segundo o que o Senhor diz aqui, que eles haviam deixado o primeiro amor, aquele fervor, aquela certeza, aquele trabalhar árduo, sabendo que está trabalhando para o Senhor e esperando dele a recompensa. Então a igreja, ela começava naquele momento, ela começava a se tornar uma instituição terrena, uma instituição secular apenas. E pelo que nós vemos aqui, o pastor daquela igreja, os líderes daquela igreja, os obreiros daquela igreja, eles no todo não haviam percebido que estavam descendo, que estavam sendo levados para outra direção. Então o Senhor fala a esta igreja e o objetivo deles é que eles voltem, é que eles retornem às primeiras obras, ao primeiro amor, e assim possam permanecer não apenas como uma igreja próspera, mas como uma igreja que tem certeza de que Cristo é o Salvador, de que uma igreja de que tem certeza que tem a salvação em Cristo Jesus. O Senhor, o nosso Deus, ele quer que todos nós tenhamos a certeza de salvação. Daí, algumas pessoas se questionam, bom, mas ter certeza de salvação? Sim. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo de número 5 e versículo 24, nós vamos encontrar Jesus dizendo, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Éfeso precisava lembrar daqueles primeiros dias, daquela primeira força, daquela primeira alegria, que é a alegria de ter os pecados perdoados e ter a esperança da vida eterna. Então, esta é a crítica do Senhor, tá? É o problema da igreja de Éfeso, o esfriamento do primeiro amor, o abandono do primeiro amor. Isso é considerado pelo Senhor como uma espécie de pecado.
Quando nós andamos um pouco mais, ainda no capítulo 2 de Apocalipse, nós encontramos a próxima igreja, que eu quero falar da igreja em si e não da cidade. Porque para eu falar da cidade também vai demandar muito tempo, tá? E eu quero me prender ao problema de cada igreja, ao problema de cada cidade, o que cada que cada igreja estava enfrentando naquele momento. Então, Esmirna ou Esmir, tá? A igreja, a cidade ainda existe. Boa parte da cidade, claro, está coberta pela cidade nova, restando apenas algumas ruínas. Mas vamos ver aqui o que o Senhor estava vendo, qual era o diagnóstico, quais eram os problemas que aquela igreja estava enfrentando. E nós preparamos a palavra de Deus aqui para que você possa acompanhar conosco. Apocalipse capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha só, então nós vemos aqui nesse primeiro tópico em que nós abordamos no nosso slide, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, também eu sei a tribulação em que tu estás passando, eu sei a pobreza que tu estás passando. Mas o Senhor diz: tu és rico. Por que então que o Senhor, e aqui eu me prendo um pouco a esse tópico, tu és rico? Porque, veja, a maior riqueza que uma pessoa, que um ser humano pode ter é a presença de Deus, tá? Por mais rico que a pessoa seja, ela não evitará a sua morte física, um dia, tendo dinheiro ou não. Todos estarão passando por um processo certo. Naquele dia em que o Senhor Deus instruiu a Adão, dizendo: se tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquela que está no meio do jardim, certamente tu morrerás. Esta palavra, ela nunca foi tirada, ela nunca foi anulada, jamais ela foi substituída, ela permanece ativa do mesmo jeito que Deus falou lá no princípio, ela permanece. Adão não permaneceu na palavra de Deus e trouxe sobre si a recompensa da morte, da doença, da perseguição, de todos os problemas, tá? Porque a bênção de Deus, ela é condicionada à obediência à palavra. É só nós pegarmos Deuteronômio, capítulo de número 28, versículos do 1 ao 14, e se nós pegarmos também, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 20, nós vamos ver como a palavra de Deus trata com relação à bênção. Tem pessoas que dizem: eu vou na igreja buscar a minha bênção. Eu, particularmente, não vou em busca de bênção. Eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Cristo na minha vida, pois com a presença dele eu terei tudo aquilo que eu preciso e muito mais. Ou seja, terei, além da alegria da presença dele, o direito de salvação. Mas vamos voltar um pouco mais aqui, porque o Senhor fala tribulação. Aquela igreja, os irmãos daquela igreja passavam por uma tribulação tremenda. Por quê? Vou explicar. Note que no final deste versículo, versículo 9, o Senhor, deixa eu pôr na tela de novo, o Senhor diz o seguinte: e a blasfêmia do que se dizem judeus, e não são, mas são as sinagogas, tá? São a sinagoga de Satanás. O que estava acontecendo aqui é o seguinte: naquela cidade, especificamente naquele lugar, havia algumas sinagogas judaicas. E os judeus, próprios descendentes de Cristo Jesus, tá? Eles tinham direito legal, dados pelos romanos, de congregar, de cultuar, segundo a sua lei, segundo as suas tradições. Porém, quando o cristianismo teve início, o mesmo cresceu muito rápido. O cristianismo foi algo assim, uma explosão de crescimento no mundo, dado o poder, dada a autoridade, os milagres, a capacidade envolvedora e influenciadora da palavra de Deus, pregada pelo próprio Filho de Deus, por Jesus Cristo, e
pelo poder dado pelo Espírito Santo aos apóstolos e a todos os que estavam no dia do Pentecostes ali. Então aquele povo saiu incendiado pelo poder de Deus e estabeleceram igrejas por tudo quanto foi lá. Os crentes não saíram cabisbaixo, não saíram olhando o celular, não. Eles estavam, naquele momento, eles estavam incendiados pelo poder de Deus. E quando a igreja está assim, está incendiada pelo poder de Deus, não há o que possa parar. A igreja cresce mesmo, não tem jeito. Então a igreja cristã nasceu e cresceu ali em Esmirna, naquele local, naquele território em que havia também judeus. Só que havia ali adoração, por exemplo, ao imperador de Roma, e outras deidades também eram adoradas, de modo que os judeus, que eram um tanto passíveis com tudo, nós vamos ver que os judeus começaram a denunciar os cristãos, começaram a criar problemas com os cristãos, a denunciar os cristãos às autoridades romanas. E isso trouxe bastante problemas à igreja do Senhor, de modo que os crentes que ali estavam, eles perdiam as suas residências, eles perdiam os seus empregos, as suas propriedades eram confiscadas, E ali, naquele local, havia um obreiro, ainda da época do apóstolo João, conhecido como Policarpo. Policarpo foi um homem de Deus, foi um servo de Deus, Indiazinha, Deus te abençoe, é a Lady Nalva, Continue compartilhando o nosso vídeo. Ali havia, naquele local, esse servo do Senhor chamado de Policarpo. E Policarpo foi chamado pelas autoridades romanas, foi colocado diante das autoridades e dada a ele a oportunidade de se retratar, de amaldiçoar a Deus e adorar, portanto, o rei de Roma. Estando ele diante da autoridade, ele disse o seguinte: eu tenho servido ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, por 86 anos e ele nunca me fez mal nenhum. Como eu o abandonaria? Então, pegaram Policarpo e amarraram em uma estaca e atearam, portanto, fogo, matando o servo do Senhor Deus. Então veja ali o tamanho da perseguição. Eles tinham perseguição vinda dos romanos e tinham perseguição vinda dos judeus. Aos romanos, o Senhor não dá aqui, ele não se reporta com relação a eles, mas quanto aos judeus, que deveriam dar amparo aos cristãos, deveriam se unir aos cristãos, porque o cristianismo ele é uma ramificação que saiu, portanto, de onde? Do judaísmo. Ao contrário, os judeus eles perseguiam a fé cristã. Parte dos judeus perseguiam a fé cristã, e especificamente nesta cidade em Esmirna. Então a igreja passava por uma pobreza extrema, em que alguns comentaristas eles ousam dizer que essa palavra pobreza se refere à miséria. Então eles viviam, os cristãos, por conta de tamanha perseguição em Esmirna, já viviam uma situação de miséria, miséria terrível o que eles estavam passando ali. Então aqueles que estavam perseguindo ao Senhor, o Senhor os chamou de sinagoga de Satanás. Mas vamos em frente, que temos mais alguma coisa aqui com relação a esta igreja, e eu vou colocar na tela para você ler comigo. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aqui, além da perseguição dos judeus, a perseguição dos romanos, por trás de tudo estava a ação do diabo. Então, quando você vê alguém perseguindo a igreja, alguém denegrindo a igreja, este alguém está sendo um porta-voz de Satanás. Como aconteceu há poucos dias agora,
um líder político brasileiro, pondo culpa na transmissão do coronavírus. Assim, o diálogo dele dá a entender isso, pondo culpa na igreja evangélica, tá? Então você vê como Satanás permanece sendo o que sempre foi, tá? Ele sempre vai estar usando aqueles que estão com ele, que dão lugar a ele, aqueles que debocham no cristianismo, que cospem no cristianismo, aqueles que não estão nem aí para a fé cristã. Então o Senhor diz aqui, nada temas das coisas que há de padecer. Jesus está dizendo, vocês vão passar por isso aí. Agora, eis que o diabo lançará algum de vós em prisão. Bom, mas quem foi que prendeu? Quem foi que prendeu, por exemplo, Policarpo? Não foram os romanos? E aí, o Senhor está dizendo aqui, olha, o capeta vai prender algum de vocês. Então, nesse sentido, quem era o instrumento do adversário em perseguir a igreja nesse contexto aqui? Eram os romanos, ou seja, era o governo. O governo era, nesse momento, nesse intuito aqui, era o instrumento do diabo para perseguir a igreja do Senhor. Eu quero, nesse momento, inclusive, me solidarizar com os irmãos nos estados, nas cidades, em que ainda não podem congregar. Ainda ontem, eu assisti um pouco de um culto, em que havia um culto online, que havia apenas no espaço na igreja 5 pessoas, o que me levou a entender que nesse estado, a igreja já não está mais se reunindo, tá? Então, minhas condolências, minha solidariedade aos irmãos que estão por essa situação. Imagine agora, está saindo de Esmirna, imagine agora a igreja brasileira, nós cristãos, nós crentes, se não tivéssemos Jair Bolsonaro no comando da nossa nação. Eu sei que muitas pessoas culpam ele de tudo que acontece, tá? De tudo que acontece. Porém, ele não é a favor de que a igreja feche, ele não é a favor de que feche tudo, como eu também não sou. Imagina, talvez, meu amigo que me assiste, se fosse o outro, nós estaríamos certamente com tudo fechado, tudo lacrado, igrejas lacradas, fechadas, de modo que não teríamos a possibilidade de congregar. Por quê? Porque o adversário, o diabo, ele aproveita estas oportunidades para sufocar a igreja, para maltratar a igreja, para ir contra a igreja. Portanto, quando formos votarmos, é preciso e é bom nos lembrar desses acontecimentos, destas falas que ficam aí na internet, pessoas batalhando, lutando contra a igreja, contra a fé dos cristãos. Então, vamos voltar. Então, o Senhor disse que o adversário lançaria alguns na prisão. Fizeram isso com Policarpo e com vários outros irmãos. Só para você ter ideia, tá? E eu vou já adiantar do tamanho da perseguição às igrejas. Em Pérgamo, que é a próxima igreja que estarei falando sobre ela, a perseguição também foi tamanha que um servo do Senhor, um crente chamado de Antipas, ele foi morto, assado vivo, tá? Ele foi colocado vivo dentro de um boi de bronze, contra a tradição, e assado, dando assim um recado para os demais cristãos. Ou vocês abandonam a fé, ou acontecerá a mesma coisa com vocês, tá? Então, na atualidade, nós podemos, dar glória a Deus, podemos pelo menos congregar. A perseguição não está razoável, ela está aumentando, está crescendo. Note nas redes sociais, pessoas falando sobre um monte de coisas contra a palavra, contra os pastores, contra a igreja, contra tudo. E quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando apenas da igreja que eu faço parte, que é da Igreja Assembleia de Deus. Não, eu estou falando de todas as igrejas, porque eu estou pregando a palavra de Deus aqui, independentemente de denominação, tá? Eu tenho certeza
certeza, vi uma pessoa que compartilhou aqui, que curtiu meu vídeo, ela é da Igreja do Evangelho Quadrangular, é crente em Cristo Jesus. Então respeito, estou pregando para estas pessoas, as trato, as vejo como pessoas que servem a Cristo, como tem, igual a mim, a esperança da salvação e que tem certeza, batista, presbiteriana, Igreja do Evangelho Quadrangular e tantas outras denominações, tá, que existem. Estas pessoas são crentes em Cristo Jesus e têm a esperança da salvação. E quando a perseguição aumentar, porque vai aumentar, não será exclusividade de um ministério, mas será de todas as igrejas. Portanto, ao invés de nos degladiarmos, a minha mensagem desta tarde é: oremos uns pelos outros. É o que a palavra de Deus nos pede. Então, o adversário lançaria alguns na prisão. O Senhor diz: tereis uma tribulação, deixa eu botar de novo na tela, tereis uma tribulação de 10 dias, mas o Senhor diz o seguinte: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É aí que nós vemos, por exemplo, Policarpo, tá, sendo fiel até a morte. Quando alguém disse: olha, se tu negares, tu terá a possibilidade, tu terá a oportunidade de não morrer. Basta tu negar Cristo, basta tu amaldiçoar Cristo e declarar que César, declarar que o imperador de Roma é ele que é o Senhor. E ele disse: não posso. Eu tenho um compromisso com Cristo Jesus, eu sou crente e não sou qualquer crente, não sou um crente transigente, tá? Sou um crente fiel. Vocês podem me queimar, tá? Mataram o patriarca, mataram o servo de Deus, queimado, porém foi só um corpo, né? A alma está segura com Cristo Jesus. Igreja de Esmirna é a que eu estou falando nesse momento. Chegamos, portanto, à igreja de Pérgamo, tá? Então, qual era o problema da igreja de Éfeso? O abandono do primeiro amor. A igreja de Esmirna era perseguição. Perseguição por parte dos judeus, perseguição por parte dos romanos e perseguição por parte do próprio adversário, do diabo, usando tanto os judeus quanto os romanos para sufocar a igreja do Senhor. Aí nós chegamos em Pérgamo, né? E eu não quero trazer significado da palavra Pérgamo, há um monte de situações aí que nós podemos estarmos falando sobre, mas eu quero me eximir. Para Pérgamo, eu separei o que o Senhor traz como problemas, que há algumas coisas aqui. Vamos então ver a primeira parte. Diz o seguinte: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui, meus amigos, e por várias vezes eu estive pesquisando sobre esta questão aqui, sobre esta expressão, onde Satanás habita, tá? É uma expressão muito forte. Isso aqui não quer dizer que Pérgamo era o inferno. Era, sem dúvida, uma cidade altamente contaminada pela presença maligna. Espíritos malignos controlavam aquela cidade e vou tá? Vou explicar nesse momento, vou explicar como e por quê. Quando nós analisamos a história, e eu ainda quero pedir para meus irmãos compartilhar, faça isso em nome de Jesus. Quero pedir àqueles que não são seguidores da nossa página que siga, que curta nosso vídeo. Faça isso em nome de Jesus, que nos ajude a pregar o Evangelho. Quando você compartilha, você está nos ajudando. É isso, tá? É isso que acontece. E se o áudio, o fundo musical estiver muito alto, me diga também. Então, quando nós analisamos a história, Pérgamo era uma cidade que tinha pelo menos, tá? A cidade tinha pelo menos 3 deidades principais. Claro, havia mais deidades ali. Havia mais deuses
mais deuses pagãos naquela cidade. O que acontece? Havia um templo, por exemplo, para Asclépio. Asclépio, que naquela cidade era considerado deus da medicina. Havia também um templo onde era adorado Zeus, um altar de Zeus, considerado deus grego. Havia naquele lugar também, sobre a colina, sobre o monte, pois a cidade ficava cerca de 300 metros, alguns dizem que é de altitude, outros dizem que é de altura, tá? São coisas diferentes, mas enfim, altares no topo daquele morro, daquela elevação rochosa, para Zeus, deus grego, para o imperador romano e para o deus da medicina. Então a igreja do Senhor, a igreja cristã, na cidade de Pérgamo, ela estava situada num local de grande influência da idolatria. O tônico, forte, o imperioso naquela cidade era exatamente a idolatria. As pessoas inspiravam adoração a Zeus, a Asclépio, que é o deus da medicina, e também as outras deidades pagãs que ali foram construídos altares para aquelas deidades. E o pior, mas deixa eu ler aqui, que houve uma perseguição também gigantesca aos cristãos daquele lugar, tá? Eles não tiveram uma vida fácil, de modo que Jesus diz: eu sei onde é que vocês habitam, eu sei onde é que vocês estão, onde está o trono de Satanás, tá? Alguns historiadores, alguns biblistas, alguns comentadores ou comentaristas da Bíblia irão dizer que se refere ao trono do imperador de Roma, em que as pessoas tinham que adorá-lo. Outros dizem que se refere ao trono de Zeus. Outros dizem que o tal trono se refere, trono de Satanás, se refere ao trono ao altar de Asclépio, tá? Contudo, podemos dizer que tanto faz ser Asclépio como ser o imperador de Roma, Zeus, Dionísio, Artemis, que é a mesma Diana. Tudo isso são invenções do nosso adversário na tentativa de desviar as pessoas de adorar a Deus. Quando lemos, por exemplo, a palavra do Senhor nosso Deus, lá no livro de João, eu vou pegar aqui rapidinho, João capítulo de número 4, salvo engano, aqui o Evangelho, deixa eu ver se eu encontro aqui, João capítulo de número 4, o Senhor nosso Deus, no versículo de número 23, deixa eu encontrar aqui, no versículo de número 23, Jesus diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, tá? Adorar em espírito, como espírito. E ele usa esse espírito aqui como nosso espírito, porque nós adoramos a Deus com o nosso espírito. Porque o espírito, o homem é corpo, alma e espírito. É esta parte imaterial, esta parte espiritual que há em nós, que sente desejo pela presença de Deus, que sente vontade de adorar a Deus. Então, adorar com o espírito, adorar com o interior, com o ser que Deus colocou dentro de nós, chamado Espírito, que se conecta ao Espírito Santo de Deus e nos leva a adorar a Deus, de modo a Deus receber a nossa adoração. Versículo 24, aí o Senhor diz, ainda o 23, deixa eu só concluir o 23. Jesus explica: porque o Pai procura tais que assim o adorem, como em espírito. Versículo 24, Jesus diz: Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não precisamos ver, não precisamos ter,
não precisamos pegar, porque a palavra de Deus não é para ser, a presença de Deus não é para ser pegada, não é para ser tocada, mas a presença de Deus toca a nossa vida, transforma a nossa vida, e quando assim nós sentimos a sua presença, tá? É só invocarmos, nós sentimos a sua presença. Então os cristãos estavam sendo forçados, estavam sendo obrigados, estavam sendo orientados a adorar uma entidade que não é Deus. Zeus não é Deus, Asclépio ou Esculápio não é Deus, imperador de Roma não é Deus. Os deuses do mundo, todos os deuses do mundo criados, que estão jogados, espalhados por toda a face da terra, representam uma forma que o diabo encontrou de desviar a pessoa de adorar a Deus propriamente. Veja o seguinte: quando Deus criou o homem, Deus não criou um ser e colocou diante dele e disse: eis aqui este ser, esse objeto pelo qual tu irás me adorar. Ao contrário, a Bíblia vai me dizer que o próprio Deus visitava, o próprio Deus buscava em Adão esta adoração sincera, adoração verdadeira, adoração dissociada, distanciada, separada de tudo aquilo que venha a ser material, porque João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia vai nos dizer que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, tá? Mas vamos seguir em frente. Maria Benício, Antônio Silva, Deus abençoe vossas vidas até a terceira, a quarta e a 20ª geração. Então eles moravam no local de muita infestação do mal. E através de quê? Dos altares da idolatria, tá? Os altares, é terrível. Vamos seguir para frente. Mas vamos ver ainda o que o Senhor diz, né? Com relação a esta igreja. Olha só. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os quais ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Eu vou explicar, se eu lembrar durante aqui, eu vou explicar essa palavra fornicar, tá bom? Eu vou explicar. Mas deixa eu voltar novamente aqui para que você esteja olhando para minha cara e eu possa olhar também nos seus olhos aqui através dessa câmera, olho no olho aqui, para que a gente possa estar seguro daquilo que estamos falando. Igreja de Pérgamo, o Senhor diz: olha, eu tenho algumas coisinhas contra ti aí. O que estava acontecendo? Essa igreja, além da perseguição externa, que era a perseguição dos romanos, Antipas foi morto aqui nessa cidade. E é Jesus quem dá o testemunho. Ele disse: meu servo Antipas foi morto aí entre vocês, onde o diabo habita. Tá? O sistema maligno matou Antipas. Como? Pegou e vivo colocou dentro de um boi de bronze, segundo a tradição, e botou no fogo, ateou o fogo. E aí o servo de Deus morreu nesta situação, dentro de um forno de bronze. Claro que isso já era comum. Talvez, por exemplo, você ainda não tenha escutado falar a respeito de Moloque, sacrifício de crianças lá no Antigo Testamento a Moloque. As nações faziam isso. Às vezes algumas pessoas se questionam: mas por que Deus não é tão bom e Deus permitiu que a nação de Israel viesse e varresse esses outros povos? Que Deus é esse? Veja, algumas nações, os filisteus e outras nações, eles tinham as suas deidades, os seus deuses. Filisteus tinha Dagon, tinha Milcom, tinha Balpeou, Balzebu, tinha toda a praga ali junto com eles. Então o que acontece? Algumas nações, elas tinham o Moloque. O Moloque era uma espécie de uma pessoa feita de bronze.
Tá? Um homem, era uma imagem como se fosse um homem feito de bronze sentado em um trono. Os pés eram de boi, a cabeça também, mas os braços eram de pessoas. Deixa eu ver se eu tiro esse negócio aqui para que eu possa apresentar. Então ficava assim, aquele ser ficava como sentado no trono com os braços assim estendidos. O que acontece? Eles pegavam crianças, entenda isso aqui, eles pegavam crianças, aqueciam, porque atrás daquele espécie, daquele trono, que aquele troço estava sentado, havia um buraco, ele era oco. Então eles ateavam fogo, e quando aquele boi de bronze, aquele homem boi, aquela entidade do inferno, estava quase se derretendo, eles pegavam as crianças e colocavam nos braços como oferta a Moloque. Enquanto a criança era posta nos braços daquela entidade do mal, os sacerdotes ficavam batendo tambores, outros cantando e outros dançando. Era ritual. Centenas de crianças foram mortas desse jeito. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus viu. Tá bom? Assim como o Senhor viu o que estava acontecendo nestas igrejas aqui do Apocalipse, ele viu a maldade que fizeram com crianças, sacrifício com humano, com adultos, com tudo, eram sacrificados. Ele viu e ele trouxe Israel, ele usou Israel para varrer a ação do capeta sobre a face da terra. Então não olhe que Deus é esse é o Deus justo, que não quer que crianças sejam mortas. É por isso que eu digo a vocês, defensores do aborto, vocês irão cair nas mãos do grande Deus, bando de miseráveis. Vocês irão cair na mão do grande Deus e não irão escapar. O Deus o qual estou falando a respeito dele está sentado no seu trono de glória. Ele é a justiça, ele é o todo-poderoso. Aviso para vocês, neste 12 de março de 2021, não escaparão do juízo de Deus e do inferno, se não se arrependerem e pararem com as ideias malignas de vocês. Tá? Os abortivos aí. A equipe da morte, da desgraça, da destruição. Pois bem, então, este era um ataque, a igreja teve esse ataque externo, tá? Ataque em que Antipas foi morto, mas a igreja, nesse versículo aqui, ela estava tendo um ataque interno. O adversário conseguiu levantar dentro da igreja pessoas que ensinavam naquela cidade, naquela igreja, entre os crentes, obreiros que ensinavam entre os crentes, que a pessoa poderia ser crente, mas poderia adorar Zeus. A pessoa poderia ser crente e poderia adorar Asclépio. A pessoa poderia ser crente e poderia adorar o imperador de Roma. E mais, naquela cidade acontecia também o seguinte: todos aqueles altares, em todos aqueles altares, eram oferecidos sacrifícios de animais. Nesse caso aqui, não estou falando o que eu citei anteriormente, eu falei do Antigo Testamento, tá? Mas claro, no Novo Testamento poderemos encontrar vestígios, e até na atualidade índios fazem sacrifícios de pessoas. Então naquela cidade acontecia o seguinte, eles sacrificavam, digamos que um boi, tá? Sacrificavam, digamos que um boi a Zeus. Só que nem tudo era consumido ali. Parte do que sobrava era levado ao mercado para que fosse vendido.
E havia dentro da igreja de Pérgamo pessoas que diziam: você pode comprar, você pode consumir, tá? E a Bíblia vai mostrar claramente que não, tá? Claramente que não. Mas com relação à doutrina de Balaão, tá? Com relação à doutrina de Balaão, a doutrina de Balaão é o seguinte: Balaque, ele viu que Israel estava passando, viu que Israel vinha com autoridade, com poder, na presença de Deus. O que ele fez imediatamente? Ele corre até Balaão, sabe da capacidade mágica que ele tem e oferece-lhe dinheiro para que amaldiçoasse Israel. Quando Balaão tenta amaldiçoar Israel, ele não consegue. E ele chega para o rei e diz: como é que eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus já abençoou? Então ele percebe o quão é difícil lutar contra Deus, contra o povo de Deus. Ele percebe isso. E chega para o rei e diz: eu não posso amaldiçoar, eu não posso fazer nenhum feitiço, eu não posso fazer nenhuma macumba, nenhuma magia, eu não posso fazer, porque não vai dar certo. Já tentei e não deu certo. Não dá certo. Tá? Aí o borogodó, o tambor, não dá certo. Quem sabe ele bateu até inchar a mão, bateu, inchar o berço, arrebentou o pé, o calcanhar, e disse: não dá certo não, quebra tudo aqui, derruba a casa, derruba e não dá certo. E aí ele contou para o rei. Mas ele diz: faça o seguinte, aqui tem muitas mulheres bonitas. E o povo de Israel, eles não podem se relacionar com outro povo. Eles não podem. Vocês farão o seguinte: peguem estas meninas e botem elas para se relacionar, tá? Ou seja, joguem em direção aos jovens. Ao passo em que eles começarem o namoro, elas irão convidá-los para comer do sacrifício da idolatria. Ou seja, eles irão pecar porque o Deus deles não permite isso. E aí nós podemos vencê-lo. Note que o adversário, através de Balaão, estava criando uma situação que levaria Israel a pecar e, por consequência do pecado, Israel seria vencido. Daí é que a Bíblia não concorda, tá? A Bíblia não concorda de namoro de pessoa que é crente com pessoa que não é crente. Hoje está se tornando comum, biblicamente não está correto, tá? Mas vamos aqui. Então haveria ali a fornicação. Veja a palavra fornicassem. Eu vou pôr na tela de novo, é a última palavra desse versículo. Fornicassem. Por que eu estou colocando esta palavra fornicar? Ou fornicação, fornicassem? Porque a palavra fornicar, ela significa fazer sexo antes do casamento. Só pode adulterar quem é casado. Quem é casado, adultera. Então, adultério acontece entre uma pessoa casada com outra casada ou não. Então, isso é um adultério. O sexo entre jovens, tá? Jovens antes do casamento não é adultério, ele é fornicação. E aí, o Balaão ensinava isso e a igreja, alguns membros da igreja ali em Pérgamo também estavam se aproveitando desses ensinamentos malignos, ensinando a igreja que podia, que não teria nenhum problema. É o que muitas pessoas dizem na atualidade, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá? Pois isso é coisa do passado, não tem nada a ver. Tem, nosso Deus está atento a tudo, tá bom? Mas vamos seguindo em frente aqui, deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Tem sim, tem, tá bom? Tem sim. E eu quero continuar pedindo a você que compartilhe, me ajude em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe, nós estamos empenhados em pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Aí do lado aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui o programa porque eu estou em outra tela. Aqui, é isso. Aqui está a imagem da cidade de Buriti dos Lopes, né? Essa aqui é Buriti dos Lopes. Eu peguei essa imagem aí na internet que me permita o autor, né? Aquele que detém os direitos autorais. Esta imagem aqui
é de Buriti dos Ovos. Está aqui a avenida, tá? A BR-343 e tal. Pois bem. Então vamos então aqui com o finalzinho que fala sobre a igreja de Pérgamo. É o final que fala sobre esta igreja. Versículo 15, tá? Deixa eu botar aqui para que a gente possa ler. Diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Não sabemos também, aqui nesse caso, não sabemos especificamente que doutrina era essa. Só sabemos desses nicolaítas, tá? Fala-se de uma espécie de um tal Nicolau, que parece que era casado com uma determinada mulher e que ela o traía. Ele era um dos membros da igreja, mas achava normal aquela vida, tá? Então há muitas especulações apenas quanto a esse Nicolau. O certo, tá? Aos nicolaítas, o certo é que o Senhor disse: eu odeio a doutrina deles. Doutrina é o ensinamento deles. A igreja estava sendo bombardeada, esta igreja que é de Pérgamo, externa e interna, tá? Internamente. Externa tinha os romanos, tinha a idolatria, interna tinha as falsas doutrinas, que o líder da igreja, infelizmente o pastor desta igreja, ele não estava atento àquilo que estava acontecendo, por algum motivo que eu não sei qual, mas o Senhor diz: olha, esteja atento, tem aí a doutrina de Balaão, tem aí a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Pois bem, nós estamos ainda na terceira igreja, tem 4 ainda, tá? E o velho aqui já está meio cansado. Aí vamos seguir para frente, vamos ver até onde nós podemos chegar. Bem, chegamos à igreja de Tiatira, né? Mais uma das igrejas as quais o próprio Senhor apresenta a situação da mesma e faz as suas observações, tá? As devidas observações. Eu estava vendo aqui se eu poderia compartilhar, e aí meio. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer aqui para aumentar o número de pois bem. Deus abençoe nossos amigos, nossos irmãos. Tá? Estamos na igreja de Tiatira. Tenha um pouco de paciência comigo. Em nome de Jesus, viu? Tenha um pouco de paciência comigo, pois estou trazendo a palavra de Deus no livro livro do Apocalipse. Pois bem, deixa eu voltar aqui ao texto. Eu disse que estamos na igreja de Tiatira. Mas o que temos para esta igreja, tá bom? O que temos? O que o Senhor, nosso Deus, Ele tem para esta igreja e, consequentemente, para nós. Vamos ver aqui nosso primeiro slide. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ah, meu Deus! Quando vamos falar aqui a respeito desse ser repugnante, Jezabel é um ser repugnante, tá? Eu o considero como um ser extremamente repugnante. Jezabel nada mais era, eu vou trazer um pouco da história, a esposa do rei Acabe. Ela não era crente, ou seja, ela não era adoradora do Deus de Israel. Ela tinha a sua deidade, o nome da sua deidade era Baal. Tá? Então, um certo dia,
um belo dia, um jovem de Israel, um israelita chamado Acabe, totalmente, como diz o ditado popular, totalmente desembeiçado, entendeu de casar. Ele, rei de Israel, tá? Tornou-se rei de Israel, então ele entendeu de casar. Só que o casamento dele foi feito na base da aliança política partidária. Ele saiu da sua terra e foi até outro reino, e ali ele casou com uma jovem que era sacerdotisa. Entenda isso, ela era sacerdotisa de Baal e Azera. Então, quando a mesma veio para Samaria, quando a mesma veio morar com Acabe no território de Israel, ela trouxe consigo o culto pagão de Baal para dentro do território de Israel. Os sacerdotes de Israel não puderam fazer nada para evitar. Os profetas do Senhor foram mortos. O altar de adoração ao Senhor nosso Deus, ele foi simplesmente destruído, e ali levantou-se a adoração a Baal. Era uma adoração regrada de imoralidades sexuais, era uma adoração voltada aos prazeres da carne. Eles diziam que Baal era o deus da fertilidade, era um doador, era aquele que mandaria chuva. E nós vemos o profeta Elias contrastando com tal situação e sendo grandemente usado pelo Senhor nosso Deus, de modo que ele chega e diz: olha, não haverá chuva, segundo a minha palavra, tá? Acabou essa palhaçada, estou usando aqui minhas palavras, acabou esta palhaçada aqui, enquanto eu não falar de novo não vai chover, tá? E aí o Senhor disse: não, sai daí que tá tudo certo, vai acontecer do jeito que está dizendo, porque Deus gostou, veja, Deus gostou quando um crente fiel se levantou para acabar com toda aquela pataquada, aquele culto do diabo que estava acontecendo naquele lugar, substituindo o culto ao Senhor. Então, a Jezabel, ela era sacerdotisa, ela era prostituta mó, tá? Porque geralmente, como era regrado, tem coisas que eu não posso falar aqui, certo? De tão depravado que era, tem coisas que eu não posso dizer aqui. A situação era muito crítica, muito crítica. É por isso que o Senhor está aqui falando para a igreja de Tiatira, dizendo: olha, tem alguém ensinando errado aí. Tem alguém plantando o que não deveria plantar aí. Tem alguém semeando o que não deveria estar sendo semeado aí. Corrija aí, meu filho. Eu estou contra ti porque tu tens tolerado, tu tens deixado que os ensinamentos de Jezabel sejam implantados na minha igreja, fazendo com que meus filhos, meus servos sejam enganados e possam fornicar, tá? Possam comer dos sacrifícios da idolatria. Aqui também, nesta cidade, havia sacrifício a deuses pagãos, de modo que o que sobrava era vendido nos mercados, e havia também pessoas que diziam: pode comer, isso é tudo normal. Não, você pode comprar e pode comer, tá? E não dá. Basicamente, não dá. A Bíblia é clara, a Bíblia vai dizer que ou participamos da mesa de Deus ou da mesa dos demônios, que nós não podemos participar ao mesmo tempo, não podemos ser participantes da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Devemos, portanto, decidir o que devemos fazer, ou um lado ou outro, mas não devemos estarmos em cima do muro. Então, qual era, portanto, o problema central aqui na igreja de Tiatira, a qual nós estamos falando sobre ela? O problema central desta igreja nada mais era do que a idolatria, tá? A idolatria era o centro e o pior, ensinado por pessoas de dentro da igreja. O adversário conseguiu se infiltrar e colocar dentro da igreja pessoas
que trouxesse ensinamentos para a mesma, de modo a fazer com que os cristãos voltassem à vida velha, provocando, portanto, a ira do Senhor nosso Deus. A coisa não é fácil, entendeu? Não é só olhar a Bíblia Sagrada, não é só olhar, né? Então, é preciso analisarmos, verificarmos direitinho, porque o nosso Deus está atento, o nosso Deus está atento a tudo o que acontece, tá? Ele jamais perdeu qualquer coisa de vista, meu filho, jamais. Então ele estava vendo como estava acontecendo, o que estava acontecendo naquela igreja, e ao ver o que está acontecendo, como está acontecendo, então ele faz o quê? Através de João, ele manda a carta. Tá aí, ó, o problema tá aí. Tem doutrina errada dentro da minha igreja, tem ensinamento errado dentro da minha igreja. O pessoal está comendo o sacrifício da idolatria. O pessoal está fornicando, tá? Está fazendo coisas que não me agrada. Então o Senhor busca corrigir antes que seja tarde demais. Mas vamos seguir em frente. Deixa eu ver aqui qual era a última. Pronto. A igreja de Tiatira era a Jezabel, né? Mas chegamos, portanto, à igreja de Sardes. Vamos ver aqui. Esta igreja aqui, Deus me defenda de fazer parte dela. Meu Deus, tem misericórdia. Vamos então colocar na tela o texto. Vamos aqui. Diz assim: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os demais que restavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Pronto. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada falando exatamente o que estava acontecendo. A igreja de Sardes era uma igreja casadinha com o mundo. Tanto o pastor quanto a maioria dos irmãos, era aquela igreja que não tem nada a ver. Bom, a igreja de Sardes, ainda posso dizer que era aquela igreja que Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Há pessoas que dizem isso, Deus só quer o coração, esquecendo de que a Bíblia diz que todo o nosso ser, ou seja, corpo, alma e espírito, devem ser conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito devem ser conservados, tá? Irrepreensível. Irrepreensível é aquele pelo qual não tem repreensão. Deve ser considerado, deve ser mantido, conservado, puro. Tá? E aqui, essa era uma igreja totalmente casada com o mundo. Aquele tipo de igreja de que nós imitamos o mundo para poder ganhá-lo. Isso aqui, o Senhor nosso Deus, ele abomina. O líder desta igreja estava morto, a ponto do Senhor dizer: tu tens nome, tem nomes de que vives, está morto. Vigia e procura confirmar o restante, ou seja, fortalece as outras pessoas, anima as outras pessoas, prega a palavra, deixa o mundo, abandona o mundo, os prazeres do mundo. Pois é, esta é a igreja de Sardes. Deus me defenda de pertencer a uma denominação, tá, desse tipo. Não congreguem em uma igreja perfeita. Mas nessa situação aqui, meu irmão, não é brincadeira. Então a igreja de Sardes, o problema era a morte mesmo espiritual. Eles eram casados, eles eram muito próximos. Nos parecemos com o mundo, imitamos o mundo para ganhá-los para o Senhor. Não é assim. Devemos imitar a Cristo. Isso sim. Você sabia que quando os principais dos sacerdotes foram prender Jesus, eles tiveram
dificuldade, por exemplo, de reconhecer quem era ele. Como assim? A Bíblia vai dizer que eles conversaram com Judas e Judas disse assim: aquele que eu beijar é ele. Então isso me faz entender que os seguidores de Cristo, eles se tornaram nas suas ações parecidos com o Senhor, de modo que as pessoas elas tinham uma certa dificuldade. Quem é ele? Ele é quem? Os principais dos sacerdotes, quem é ele? Aí Judas disse assim: aquele que eu beijar. Ele será reconhecido, será diferenciado através do beijo. Os apóstolos, tá aqui é o ósculo chamado, né? Os apóstolos não se pareciam com o mundo, se pareciam com o seu líder, com o seu seguidor, tá? Mas vamos em frente. Chegamos, portanto, à igreja de Filadélfia, tá? Filadélfia, a igreja do amor fraterno, a igreja do amor fraternal. A igreja de Filadélfia também estava enfrentando problemas, viu? Porque não é fácil, meu filho, não é fácil. O nosso adversário, ele nunca desiste. Ele está a perseguir, ele está a perturbar, ele está a tentar todos os dias. Não pense, sou crente em Cristo Jesus, e isso te isenta de que o adversário esteja lutando, tá? Que isso não é verdade. O nosso adversário, ele permanece lutando contra nós 24 horas por dia. Mas deixa eu trazer nesta oportunidade o que temos com relação à igreja de Filadélfia, ou seja, a igreja do amor fraterno, a igreja do amor fraternal. Vou pegar, portanto, aqui no nosso software de transmissão e colocar na tela. Diz: conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Esta igreja estava sendo também perseguida por judeus, aqueles que deveriam dar apoio, porque assim, os cristãos adoram um único Deus, os hebreus, os judeus também. A questão é que os judeus legalistas, eles estavam esperando em quem? Em Moisés. Estavam esperando que o Messias ainda viesse, sendo que ele veio e eles rejeitaram. Então me parece que esta igreja estava enfrentando problemas de origem, digamos que financeiro. Alguém chegando e dizendo: pronto, você perdeu seu emprego. Judeu dedurando os cristãos de modo eles perderem seus empregos, suas liberdades. E aí eles certamente acusavam os cristãos, dizendo: não, eles não são servos de Deus. Eu já ouvi, por exemplo, já assisti algumas lives de cultos judaicos aqui no Brasil, em que eles dizem que nós dizemos que sentimos a presença de Deus, mas nós não sentimos. Eles dizem que nós dizemos que temos Deus conosco, mas nós não temos. E olha aqui o que o Senhor fala, a igreja de Filadélfia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Então, certamente, eles diziam: bom, esse povo aí, eles são um bando de falastrão. Deus não está com eles. E aí o Senhor diz: não, pode ter certeza. Esse pessoal aí que está falando isso, eles são a sinagoga do diabo. Agora, eu amo vocês. Diante de vocês, eu sei que vocês têm pouca força.
Eu sei que vocês têm pouco poder aquisitivo, mas vocês têm guardado a minha palavra, vocês não negaram o meu nome. E agora, diante de vocês, eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então o Senhor, nesse momento, está falando para a igreja: eu amo vocês e diante de vocês, na frente de vocês, eu coloco uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqui é que eu vejo a bênção de Deus condicional. É fiel ao Senhor, as bênçãos virão. É infiel, então não vai dar certo. O que a gente vê de pessoas aí, por exemplo, falando contra o dízimo, contra o dízimo, contra o dízimo. Olha, meu amigo, se você não quer devolver, é um direito seu. Devolver ou não é um direito seu. Mas não atazane, por favor, a vida de quem faz. Seja prudente. Se você não faz, se você não quer fazer porque acha que é muito, então não faça. Porém, não atazane, não perturbe a vida de quem está fazendo. Viu? Pois bem, Igreja de Filadélfia. E aí nós chegamos ao último ponto, tá? Chegamos à Igreja de Laodiceia. Até porque a live já está bem grande, bem extensa. E aí algumas pessoas só passam, assistem um pouco e vão embora. Outros só... Enfim, né? Pois bem, então, o Senhor nosso Deus, deixa eu mandar aqui mais aqui para alguns amigos, né? To send for some friends in Facebook to share with them, because I'd like to have them watching my life e não my life. Ok? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Opa, rapaz, aqui eu desfiz. Deus abençoe a todos no maravilhoso nome de Cristo Jesus. E agora eu vou falar sobre a última igreja e eu quero ainda pedir para você compartilhar, se inscrever, curtir, e enfim, tá? Um monte de coisa grande aí, um monte de coisa grande. Igreja de Laodiceia, chegamos em Laodiceia, rapaz, a última igreja. Que pena, eu já cansadinho. Ah, cansadinho, então a coisa aqui. E aí, a camisa já começa a molhar, né? Que o suor chegando aí, tá transpirando, cara. Mas vamos ver o que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia? Aí. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Olha aqui. Que diagnóstico? Isso aqui não é o diagnóstico do Cícero Benício. Isso aqui é o diagnóstico do Senhor. É o Senhor que dá esse diagnóstico aqui, tá? Esse é o diagnóstico daquele que conhece, daquele que vê todas as coisas. A igreja, ela se considerava, a igreja de Laodiceia, ela se considerava uma igreja abastada, uma igreja rica, com cidades. A cidade era uma cidade boa, tinha fábrica de tecidos, medicamentos, era uma cidade espetacular. E aí, a igreja era uma igreja financeiramente, poderosa. E ele dizia, nós somos ricos, aqui em Laodiceia nós não temos falta de nada. A igreja aqui, ela é poderosamente rica. Aí o Senhor manda uma cartinha para eles. Só uma carta, tá? Só uma carta. E diz, eu conheço as obras de vocês. Vocês nem são frios e nem são quentes. Ou seja, vocês são uma igreja que está em cima do muro. Vocês não sabem se servem a mim ou se servem às riquezas. Vocês não estão decididos se servem a mim ou se servem ao mundo. Olha aí o diagnóstico do Senhor. Viu? Não é aqui
o diagnóstico de João. Isso aqui é o Senhor que está mandando essa cartinha aqui para dizer para eles como eles estão. E qual é o objetivo do Senhor? Fazer com que os tais mudassem de vida. Este é o objetivo do Senhor. Aí diz, quem dera quem dera foras frio ou quente. Quem dera que vocês decidissem. Vocês não fossem aqueles cristãos de estar sobre o muro, tá? Daquela pessoa indiferente que não declara a sua fé porque tem medo de ser perseguida, porque tem medo de perder isso, medo de perder aquilo, medo do que as pessoas vão falar. Mas vamos em frente. Assim, porque és morno e não és frio, melhor, não é quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que o Senhor está dizendo para esta igreja? A situação de vocês, o comportamento de vocês me dá nojo. Eu tenho nojo do comportamento de vocês. Decidam a quem seguir, decidam a quem servir. Mas, como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado. Era uma igreja espiritualmente desgraçada, ou seja, caída da graça, lançada fora da graça, desprovida da graça, miserável, não tinha a presença de Deus. Era uma igreja espiritualmente, era uma igreja pobre, era uma igreja cega, porque não via a realidade que estava vivendo. E era uma igreja desprovida de vestes, estava descoberta espiritualmente. Então estes eram os problemas da igreja de Laodiceia. Que nós, encerro aqui, que nós possamos, vendo e ouvindo estes relatos, nos voltarmos para o Senhor nosso Deus e assim vivermos segundo a sua palavra. Busquemos então nos encaixar, por exemplo, na igreja de Esmirna, na igreja, por exemplo, de Pérgamo, mas tomarmos cuidado. A igreja de Esmirna tem muita perseguição, a igreja de Pérgamo tem muita perseguição e tem falsa doutrina também. Então nos mantenhamos em Cristo Jesus, buscando a sua face, a sua gloriosa presença. Nós queremos encerrar agradecendo grandemente, imensamente, a todos os que nos acompanharam desde o início deste vídeo. Nós estamos com uma série de mensagens do Apocalipse de Jesus Cristo colocados aqui no Facebook. Eu quero pedir a você que siga a nossa página no Facebook, compartilhe, curta os nossos vídeos, a página Apocalipse Acontecendo. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Quando você curte, quando você compartilha, quando você segue a nossa página, quando você faz com que esta palavra vá mais longe, você está nos ajudando a pregar o Evangelho. Eu termino orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada vida, meu Deus. Te peço, guarda-nos, ó Senhor, nos livra de todos os males. Dá-nos força para sermos fiéis a Ti, Pai, neste mundo. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nos guarda e nos abençoa, em nome de Jesus. Em breve estaremos de volta, viu? Estaremos voltando logo, logo, tá? Não mais, certamente não mais hoje, mas amanhã estaremos voltando com mais uma mensagem da série Apocalipse de Jesus Cristo, aqui na página Apocalipse Acontecendo. Sou Cícero Benício, da cidade de Buritisópolis, no estado do Piauí, seu irmão em Cristo, minha igreja, ou seja, a igreja que faz parte, é a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, meu pastor presidente é o pastor Luzimar Parente Aguiar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E virá em um trono de glória julgar as nações. Ele castiga e açoita aquele que ama, e se for preciso, coloca na cama